Oi galera, tudo bem com vocês? Eu tive um probleminha com a câmera, então hoje vai ser só o exercício, vocês só vão me escutar, tá bom? Mas vamos lá, a gente vai fazer todos os exercícios que eu passei na aula passada sobre energia, tá certo? Então, tem exercícios que são mais fáceis, outros mais difíceis, mas lembrem, difícil não é impossível. Então, vamos fazer todos, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Então, aqui a gente tem uma mola, né, e um cubinho. E eu quero que vocês lembrem da aula passada, porque eu tinha colocado um GIF. Caso vocês não tenham visto, é bom dar uma olhadinha. E nesse GIF mostra que a energia cinética, ela provém da conversão da energia elástica, dessa mola. Então, quando a gente comprime, né, essa energia elástica, quando a gente solta o bloquinho, ela vai ser convertida em energia cinética, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer algumas correlações das duas fórmulas, porque ele pergunta, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentado 4 vezes. Aqui eu já deixei grifadinho para vocês, certo? Então, o que a gente vai fazer? Como não tem nenhum atrito, não tem nada que dissipe energia, então a energia potencial elástica da mola vai ser toda convertida em energia cinética, que é a energia do movimento. Vocês estão lembrados? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas duas energias. A gente vai dizer que a energia cinética, ela vai ser igual à energia elástica, certo? Então, eu preciso que vocês lembrem da fórmula da energia cinética. Deixa eu só diminuir um pouco o tamanho desse lápis, está muito grande. Então, a energia cinética, a gente lembra que é mv ao quadrado, certo? Massa, vezes a velocidade, lembrando que a velocidade é em metros por segundo. Vocês lembram lá com a Yasmin como se converte, né? De quilômetros por hora para metros por segundo. Vão ter questões que a gente vai ter que converter, tá certo? Vai ser igual à energia elástica. Qual é a energia elástica? É K, que é a constante elástica, lembram disso? X, que é a deformação da mola, x ao quadrado sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo igualei, né? Porque é um sistema fechado, então a energia se conserva, então aqui assim a gente só vai ter transformação de uma energia em outra. E o que acontece? Igualei as duas, igualei a energia cinética à energia elástica. Como eu tenho 2, nos dois denominadores a gente pode cortar, tá certo? Estou fazendo isso porque eu quero ver a relação da minha velocidade. Então, essa massa eu vou passar para o outro lado. Vocês estão me acompanhando? Então, vamos lá. V ao quadrado vai ser igual a K x, que é a deformação da mola, ao quadrado, sobre aqui a massa, certo? A massa tá aqui, vocês estão vendo, eu vou passar aqui para baixo. Tá multiplicando, a gente passa dividindo, ok? Então, agora eu tenho esse expoente. Eu preciso que vocês lembrem lá da matemática que o expoente, a potenciação, é o contrário da radiciação. Então, eu vou jogar esse expoente para lá e ele vai na forma de raiz. Então, vai ser como? Minha velocidade vai ser igual a raiz de tudo que eu tinha antes. Raiz de k x ao quadrado sobre m, certo? Só que eu preciso que vocês lembrem que essa raiz, ela tem aqui é o 2, né, que é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser o próprio x. Então, meu x, ele pode sair de dentro dessa raiz, tá bom? Então, aqui vai ficar x vezes a raiz de k, que é a constante da nossa mola, sobre m. E o que acontece aqui? Ele quer que essa velocidade aumente de 4 vezes, certo? A velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes. O que acontece? Eu tenho minha deformação, então, e
ela tem uma relação direta com a minha velocidade. Então, se eu aumentar 4 vezes a minha deformação, eu vou aumentar 4 vezes a minha velocidade, tá certo? Então, vamos ver se tem essa informação, né? Aqui, o projetista deve, letra A, manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação, lembrando que o x é a deformação. Não, ele teria que aumentar 4 vezes, não é? Porque aqui a relação é direta. Se eu aumento aqui 4 vezes, a minha velocidade também aumenta 4 vezes, tá certo? Letra B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Essa aqui é a nossa resposta correta. Quando ele diz manter a mesma mola, significa que o nosso K vai se manter o mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. Não, porque a relação é direta, tá certo? Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior. É como se esse K fosse 2 vezes maior. Deixa eu pegar aqui outra cor, mostrar para vocês que não é. Se eu aumentar aqui 2 vezes esse K, lembre que esse K tá dentro da raiz, então eu vou tirar a raiz de 2 vezes K. Vai ser menor, não vai dar 4. Maior e manter a deformação. Então, não, né? Trocar a mola por outra, então, no caso, eu mudaria meu K de constante elástica 4 vezes maior. Se fosse 4K, lembrando que esse 4K está dentro da raiz, certo? O que acontece? A raiz de 4 não é 2? Então, no fim das contas, se eu fosse tirar, né, daqui, no fim das contas, isso aqui ia sair da raiz como 2K, certo? Só que o que acontece? No caso, ia sair só o 4, né? Ia sair 2. Ia continuar sendo errado, porque ele quer 4 vezes, tá bom? Então, vamos para a segunda questão. Aqui na segunda questão. O brinquedo pula-pula, cama elástica, é composta por uma mola circular flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. A criança brinca pulando sobre ela, alterando suas formas de energia. Aqui ficou repetido, né? Ao pular verticalmente, desprezando o atrito, de novo, ó, desprezando o atrito. Então, nosso sistema ele é conservativo, com o ar. E os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, que é h igual a 0. Passando pelos pontos de máxima e de mínima altura, h máximo e h mínimo, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da sua posição vertical na situação descrita é. Aqui ele quer a relação da energia cinética. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as nossas fórmulas, composições, mas a gente vai isolar a energia cinética, porque a gente quer saber qual a relação que ela tem com a posição vertical da criança, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar por esse lado aqui, que é como se fosse o lado direito, né? Que é depois de h igual a 0. Deixa eu fazer um desenho aqui para ver se fica bom. Vamos supor que aqui é como se fosse h igual a 0. Aqui tá a criança, certo? O que acontece? Quando ela pula, ela vai afundar um pouquinho isso aqui, certo? E depois ela vai impulsionar para cima. Quando ela impulsionar para cima, ela vai atingir a uma certa altura h, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa análise do h depois desse h igual a 0. Aqui, no caso, seria h igual a 0, tá bom? Então, o que acontece? Quando ela salta, a energia mecânica vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial. Vocês lembram disso também da aula passada? Isso é porque se conserva, né? Ele falou que é um sistema conservativo, não tem atrito. Então, quando ela salta, ela tem a velocidade, mas ela também ganha altura. Então, ela também ganha energia potencial, certo? Mais energia potencial. Porém, eu preciso que vocês lembrem do que ele pediu na questão. Então, no Enem sempre se atentem a isso. Pode ver que essa questão é bem recente, né, de 2013. E é um assunto que cai bastante, então a gente tem que treinar muito. Eu sei que tá muito estranho o tempo, né? Foi adiado o Enem, mas pensem que é mais tempo para estudar, é mais tempo para fazer exercício. Eu sei que psicologicamente às vezes a gente não consegue, então a gente pode diluir
esse estudo, tá certo? Então, por isso que hoje a gente vai fazer só essas questões para ficar mais leve para vocês. E qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, perguntem se tem alguma dúvida, se não tá entendendo, tá bom? Então, a gente dilui o estudo para ficar mais fácil, para ficar mais leve, porque realmente a situação não tá fácil, né? Não tá normal, a gente sabe disso. Então, vamos lá, voltando aqui. A gente tem nossa energia mecânica, que ela vai ser igual a energia cinética mais a energia potencial, porque aqui H é igual a zero e a criança saltou. Se ela saltou, ela vai ter energia cinética e ela vai ter energia potencial. Só que aqui nos meus gráficos, isso aqui é energia cinética, então eu vou isolar minha energia cinética. Então, energia cinética, ela vai ser igual a energia mecânica, certo? No caso, eu passei cinética para cá e a mecânica para lá, tá bom? Então, vai ser igual a energia mecânica mais a minha energia potencial. E eu preciso que vocês lembrem que a energia potencial, ela é igual a mgh. Aqui vai ficar menos, né? Fiz uma burrada aqui, coloquei mais. Então, vai ficar menos, certo? Que eu mantive esse aqui, no caso, e eu passei esse aqui para outro lado. Fica melhor de entender assim, tá bom? Então, passei para cá, né? Tá positivo, passa negativo. Só que eu coloquei do mesmo lado, mas vocês entenderam. Não, deixa eu colocar certinho, melhor, né? Então, vamos... É só porque eu demoro um pouquinho com essa canetinha. Mas com o tempo dá jeito, prometo. Então, aqui vai ficar energia mecânica menos a energia potencial vai ser igual à nossa energia cinética, certo? Lembrando que eu estou isolando aqui energia cinética porque é uma das variáveis da nossa função, tá bom? E eu preciso que vocês lembrem que a energia potencial, ela é mgh, que é massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, energia mecânica menos m massa vezes a gravidade vezes a altura, tá bom? Isso aqui é igual a minha energia cinética. E agora, eu preciso que vocês lembrem lá da matemática. Por quê? Porque na matemática a gente tem funções, né? E y igual a ax mais b é uma função do primeiro grau. Caso vocês não tenham visto isso ainda em matemática, por favor, não fiquem preocupados, vocês vão ver. Aqui é porque eu preciso comparar com vocês. Esse b, ele pode ser negativo também. Então, quando a gente compara essa nossa expressão com essa, se vocês dizem, Emily, tudo diferente. Não tanto, porque esse ax mais b equivaleria à minha energia potencial e esse meu Bzinho seria minha energia mecânica. Esse aqui pode ser negativo, o A também pode ser negativo, certo? Então, o que acontece? Aqui a gente teria uma reta decrescente. Ah, vocês viram com Yasmin um pouquinho de gráfico, então talvez vocês lembrem disso, tá bom? Porque no caso aqui meu A, ele é negativo, então é como se fosse lá na parábola, que eu tenho o A negativa com a cavidade da parábola é para baixo. A gente vai precisar disso de gráfico aqui também, tá bom? Então aqui, ó, meu coeficiente linear, que é esse Azinho, ele é negativo, porque ele corresponde a esse aqui, esse menos do mgh, tá certo? Então, nossa curva da direita, né, seria assim. Então, a gente já olha que só pode ser ou letra E ou letra B, tá bom? Análise gráfica precisa de muito cuidado. E precisa também dessa interconexão com a matemática. Então, quando vocês, caso não tenham visto a função ainda, podem dar uma olhada em função. Isso aqui vai ficar mais claro para vocês, porque é esse coeficiente que vai determinar se a reta é assim ou se a reta é subindo, se a reta é crescente ou decrescente. Nesse nosso caso, é decrescente, tá bom? E agora a gente vai fazer a segunda parte. A segunda parte vai ser o lado esquerdo desse nosso gráfico. Vai ser antes de h igual a zero, ou seja, vai ser a criança um pouquinho aqui embaixo. Aqui, isso aqui, lembre que isso aqui é nossa cama elástica, isso aqui é o elástico distendido, né? Com a criança estaria mais aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou fazer de outra cor para ficar melhor. O que acontece? Nesse lado esquerdo, a gente vai ter a energia mecânica vai ser igual
A energia cinética, porque ela vai estar se movimentando sim, que ela vai estar afundando nessa nossa cama elástica, né? Energia cinética mais a energia potencial gravitacional, porque eu tenho altura, no caso a altura aqui negativa, né? Menos do que esse H igual a zero. Mas lembre, vai estar dentro da fórmula, então aqui eu vou colocar o mais, porque eu estou somando as energias, tá bom? Não estou colocando a fórmula escrita ainda. Aqui vai ser energia potencial gravitacional e também vou ter energia elástica. Por quê? Porque aqui eu tenho a minha cama elástica, né, já tá dizendo, sendo deformada. Então, se eu tenho uma deformação, eu vou ter essa energia elástica, tá bem? Aqui vai ser energia, vou colocar energia potencial elástica, tá bom? O que acontece? A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai isolar a energia cinética, porque ele quer em função dela, tá bom? Então, eu vou isolar minha energia cinética, certo? E vamos ver o que vai acontecer com essa nossa função para a gente analisar no gráfico. Então, aqui, energia cinética vai ser igual a energia mecânica menos essas duas aqui, que é como se eu tivesse passado essas duas para o lado de lá, tá certo? Então, por isso que elas passam negativas. Então, menos energia potencial gravitacional, que eu já vou colocar, mgh, certo? Menos a energia potencial elástica, que é quem? K. No caso aqui, eu não vou colocar x ao quadrado, que no caso seria a deformação, eu vou colocar h, porque a minha deformação, no caso aqui, né, seria nosso x, ele vai ser h, vai ser a altura, que no caso ele vai dar, mas aqui não importa, porque isso aqui é uma análise, tá bem? Só quero que vocês entendam que vai ser a altura, porque vai ser a distensão dessa cama elástica, tá bom? Sobre 2. O que acontece? Aqui eu vou ter uma função de segundo grau. Se dizem como assim? Não entendo. Vou relembrar um pouquinho da matemática. Isso aqui é a função do primeiro grau, y igual a x mais b. A função do segundo grau, y é igual a x ao quadrado, tá dizendo, né, no segundo grau, então tem que ter alguém elevado ao quadrado, mais bx mais c, certo? Lembrando que esses sinais podem ser negativos, tá bom? Vocês viram lá com a Yasmin na cinemática que tem essa equação, né, na questão do movimento variado, então a gente tem o A positiva com cavidade é para cima, o A negativa com cavidade é para baixo, e o que acontece? Eu preciso que vocês percebam quem aqui nessa nossa equação, né, tem o ao quadrado, é elevado ao quadrado, não é isso aqui? Esse h, esse k, h ao quadrado sobre 2, certo? É ele que tem o nossa incógnita que tá elevado ao quadrado, tá bom? Então, o que acontece? Esse aqui, ó, ele é negativo, então a concavidade do nosso gráfico é para baixo, tá certo? E lembrando que esse aqui vai ser o lado antes do h igual a zero, né? Vai ser nosso lado esquerdo. Então, isso aqui é a equação do segundo grau e é uma parábola com concavidade para baixo. Então, qual vai ser nossa resposta? A gente vai pesquisar aqui no gráfico qual que tem, né? Aqui, ó, isso aqui é o início de uma parametade, né? Da parábola com concavidade para baixo. A gente já estava em dúvida entre B e C, né? Não vai ser uma reta, porque isso aqui é a equação do segundo grau. Lembrem lá também da cinemática, vocês também viram isso, tá bom? Então, no caso, vai ser aqui letra C. Sei que essa questão parece assim um bicho, né? Tentei dividir aqui em duas partes. Primeiro a gente fez esse lado e depois a gente fez esse daqui, que no caso aqui é a altura mínima, altura máxima. Altura máxima é porque ele vai saltar, certo? Altura mínima é porque ele vai baixar a cama elástica, tá bom? Preciso que vocês tenham entendido isso. Então aqui vai ser nossa primeira parte da resolução. Isso aqui é a equação do primeiro grau, fiz a comparação com a nossa de energia. Isso aqui é a equação do segundo grau, fiz a comparação também, a equação do segundo grau, né? Fiz a comparação com a nossa de energia, tá bom? Então, o gráfico fica metade parábola, metade reta, tá? E a resposta certa é a letra C. Vamos aqui para a nossa questão 3.
A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de energia elétrica movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usada no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustíveis. Então vamos lá. Vamos ver o que ele quer, né? Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada hoje. Então, aqui a gente vai analisar a imagem, é um pouco mais leve, né, do que aquela conta que a gente fez. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a rede de distribuição, esse aqui é o final, né? Aqui a gente tem as turbinas eólicas, que elas geram eletricidade tanto para a rede de distribuição elétrica quanto para a produção de hidrogênio. A gente precisa, né, de eletricidade. E isso é uma forma da gente guardar energia. E esse hidrogênio, ele é armazenado, ele pode virar combustível. E aqui também ele vai servir para ser misturado com biogás e também para gerar eletricidade. Então, de certa forma, você não vai perder nada, né? Vamos dizer assim, porque eu tanto armazeno essa energia proveniente das turbinas eólicas, quanto eu utilizo, né? Como eu transformo logo ela para eletricidade. Então, vamos lá. Relembrando aqui o que ele quer. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada hoje. Se a gente olhar aqui, a gente percebe que vai continuar sendo abastecida por esse curto período de tempo, porque eu armazenei esse hidrogênio e depois esse hidrogênio pode virar combustível, mas ele também pode se juntar com biogás, que é muito importante aqui, para gerar eletricidade. Então, vamos ver se a gente acha alguma alternativa assim, tá? Pois a planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. Veja, ele não falou nada disso no nosso infográfico. Vamos para a próxima. O hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Essa é boa, né? Mas calor, vamos ver aqui. Gera depois, né? Conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. Não, gente, a turbina não vai continuar girando para o vento, para a turbina, nesse caso. E aqui, combustão, essa aqui é a melhor, né? Tá bem boa, essa daqui tá bem certinha, bem coerente, mas vamos ver as outras. Combustão da mistura biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. Acredito que não é diretamente. Você precisa misturar e com certeza tem vários processos. Aqui a gente vem para a planta mista de geração de energia. Depois que vem para essa planta mista de geração de energia, que ela vira eletricidade, tá? Então não é diretamente. Planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Bem, quando tem assim palavras tão generalistas, todo ou nada, a gente já desconfia, né? Todo o calor fornecido, eu lembro que aqui, ó, tem um calor que ele é dissipado, né? Ele vira energia térmica. Então, nossa melhor letra, a melhor opção é a letra B, tá toda bonitinha, né? Hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Isso tá perfeito. A gente olha aqui, né? Gera calor, mas também gera eletricidade. Esse é um Enem um pouco mais... não, é o Enem 2017, achei que ele era um Enem um pouco mais antigo. Então, vocês podem ver que na mesma prova a gente teve uma questão que foi um pouco mais puxada, também de energia, e teve essa. Então, cai bastante energia. Na mesma prova tiveram duas questões, né? E, tecnicamente, são 15 de física, então é bastante, né? Vamos para a questão 4. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta o motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenge. Não sei se é assim que se fala, né? Mas não é importante. Desenvolvido na Universidade de Tóquio, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido a velocidade média de 100 km por hora. Ok? É só aquele texto assim que, né, a gente não vai usar tanto, porque todos os dados da questão estão aqui. Então, vamos lá.
Considere uma região plana onde a insolação, ele diz que insolação é energia solar por unidade de tempo e diária que chega à superfície da Terra, seja de 1000 watts por metro, como é a área? Acho que aqui é metro quadrado. Que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento de 30%. Desprezando as forças de resistência do ar, então nosso sistema é conservativo, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de. Aqui eu vou precisar introduzir alguns conceitozinhos, porque eu preciso também que vocês saibam um pouquinho de potência. Só que potência a gente vê lá em eletricidade. Então, assim, tem certas questões do Enem que eles misturam um pouquinho dois assuntos. Então, nem sempre quando a gente tá vendo o assunto mais inicial, a gente vai conseguir, né, abarcar tudo. Mas lá no final, quando a gente vai fazer uma revisão geral, vai ser muito bom. Porque a gente já vai ter visto todos os assuntos. Então, quando ele misturar assim um pouquinho, a gente vai estar mais preparado. Então, caso vocês não tenham conseguido fazer essa questão, não fiquem tristes, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que sempre anotar os dados. E outra, né? Atenta a conversões. Aqui ele botou 108 km por hora. A gente sabe que 108 km por hora é 30 metros por segundo. A gente acaba sabendo de qual, porque eu tenho certeza que vocês fizeram tanto exercício da IAS, que com certeza decoraram. E são valores assim que sempre caem, tá certo? Então, 30 metros por segundo. Então, a gente agora vai anotar os valores todos certinhos. Primeiro, ele diz que tem 1000 watts por metro quadrado, mas ele tem 9 metros quadrados, certo? Essa área assim, aqui de cima. Então, vai ser 9 vezes esse 1000 watts, tá bom? Então, primeiro eu vou calcular aqui a energia. Essa energia vai ser a energia do painel, tá bom? Essa energia vai ser 1000, que ele disse que é 1000 watts por metro quadrado. Então, aqui, 1000. Só que ele me disse que esse painel tem 9 metros quadrados. Então, vezes 9, tá certo? Só que ele me diz também que esse rendimento dele é de 30%. Então, ele não usa toda essa energia. Veja que é como se 70% fosse, né, desperdiçado, vamos dizer assim. Então, aqui vai ficar 9.000. Mas o que acontece? Desses 9.000, a gente só vai usar 30%, porque ele me falou ali, né, do rendimento. Então, 30%. Quero tirar 30% desse valor. 30 dividido por 100. Eu sempre preciso da ajuda da matemática na física. Sempre, sempre, sempre. Então, caso vocês tenham dúvida, podem falar comigo e também recorrer aos meninos e que são da matemática, tá bom? Então, aqui a gente corta esse zero com esse aqui também. 3 vezes 9, 27. Então, vai dar 2.700 de energia, certo? Isso é o que a gente possui para utilizar. Eu já tirei o rendimento. Watts, tá bom? Então, só que o que acontece? Watts é joule por segundo. Lembra aqui energia em joule? Aqui eu vou introduzir um conceito novo para vocês, então por isso, caso não tenham conseguido fazer essa questão, não fiquem tristes, tá bom? A gente tem que potência é igual a energia sobre o tempo. Isso aqui a gente vai ver lá em eletricidade também. Vai ser igual a energia e também trabalho, tá? Sobre o tempo. A gente sabe que energia em joule e o tempo é em segundo no SI, tá bom? Então, por isso que o watt é joule por segundo, tá bom? Sabe o que acontece aqui? Ele diz que só usa 30%, mas ele também me dá a massa, ele também me dá a velocidade. Então, vamos calcular a energia cinética que esse carro utiliza. Então, venho aqui para baixo, agora a gente vai dar energia cinética. Isso aqui foi do painel, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para ficar organizado para vocês. Esse aqui do painel solar, tá bom? E agora vai ser
quanto o carro usa para se mover, né? Com a velocidade que ele disse. Então, a energia cinética vai ser igual a m v ao quadrado sobre 2. Lembram disso? Acho que vocês já estão cansados, né? Isso é bom. Saber bastante. Só que ele me disse que a massa do carro é 200, certo? A velocidade, a gente sabe que é 30 metros por segundo, então, vezes 30 ao quadrado, tá bom? Sobre 2. Esse 2 eu posso cortar com 200, no caso aqui sobra 100, né? Então, 100 vezes 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. A gente coloca os dois zeros. Então, isso aqui vai ser igual a nossa energia cinética a 90.000 joules, ou joules, né? Depende de como vocês queiram falar, não tem problema aqui. 90.000. Lembrando que esse aqui é o carro utilizando, tá? Para poder se locomover nessa velocidade que ele pediu, certo? Só que agora a gente vai usar essa formulinha, que é a potência. A potência vai ser 2.700 watts, tá vendo? Potência 1 watts. E a gente vai descobrir quanto tempo ele vai levar para chegar até essa potência. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, outra cor. Então, a energia é essa daqui e a potência é essa daqui, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar os valores nessa fórmula. Então, 2.700 vai ser igual a 90.000, porque ele quer saber qual o tempo que ele leva para chegar, no caso, para consumir essa energia, né? Porque é para chegar nessa velocidade, tá bom? Então, aqui, ó, 90.000 sobre ΔT. Aqui eu tô colocando os valores no lugar dessa fórmula, tá certo, pessoal? O tempo vem para aqui para cima e esse 2.700 vem para aqui para baixo. Quando a gente dividir esse tempo, ele vai dar aproximadamente 33. Acho que ele dá certinho 33, certo? Ele dá certinho, porque eu vou cortar esses dois zeros, esse daqui, tá bom? Então, o tempo que eu gasto são 33 segundos. Nessa questão, eu tive que introduzir esse conceito de potência e energia sobre o tempo, tá bom? Era só isso aqui que precisava saber, além da questão da energia, tá certo? Porque o watt é joule por segundo, então ele me deu a potência, ele me deu a energia e ele me pergunta o tempo, tá bom? Vamos para a próxima. Essa aqui é bem tranquilinha. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Entre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito é também verificado em... Então, o que ele me descreveu é uma conversão de energia potencial elástica em energia cinética. A gente viu bastante, né? Então, a gente pega essa energia potencial elástica do carrinho, no caso dessa mola, né, que é comprimida, igual a nossa primeira questão, e ela vai ser convertida em energia cinética, que é a energia do movimento. E ele pergunta, isso vai acontecer onde também? Vamos ver aqui, um dínamo. Um dínamo, ele converte energia mecânica em energia elétrica, então não é ele. Um freio de automóvel. Eu dei até um exemplo para vocês, né, que muitas vezes aquela pastilha de freio, quando ela trava a roda, ela tenta, né, fazer com que a roda não trave para não deslizar, mas faz com que diminua a velocidade, né, porque é um freio, óbvio, muitas vezes aquece, então vira energia térmica, né, então também não. Um motor a combustão, não. Uma usina hidroelétrica, não, a gente viu lá na aula que a queda d'água, né, faz com que essa água gire também uma turbina para gerar energia elétrica, então também não. Uma tiradeira, um estilingue, né, com certeza, porque
Aqui eu tenho um estilingue, imaginem. Aqui eu tenho um elástico, certo? Que esse elástico muitas vezes vai ser puxado, né, pra trás. Aí, imaginem, me ajudem. Então, toda essa energia potencial elástica, ela vai ser convertida em cinética, porque aqui o projétil, né, a bolinha, a pedra, vai ser, quando solta nela, ela vai voar. Então, nossa energia potencial elástica é convertida em energia cinética, tá bom? Eu acho que eu vou dividir aqui a aula para ficar 5 questões e 5 questões e não ficar tão grande, tá bom? Para vocês quando virem não se assustar com o tempo, tá? Beijo e até a próxima. Até a próxima parte.